Amados, Mateus 28, versículo 1 diz assim, você que está com a sua Bíblia aí. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Versículo 4 de Mateus 28. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Versículo 6 do capítulo 28. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor está. Amados, todas as vezes que eu medito nesses textos e contextos bíblicos que falam da vitória de Cristo na cruz, o Espírito de Deus nos faz refletir acerca de muitas coisas, principalmente sobre a vida cristã e sobre esse caos que o mundo está vivendo. E não é de agora não, a fome mata muito mais do que o Covid-19. A AIDS, a tuberculose, o cigarro mata muito mais do que o Covid-19. A falta do amor, do perdão, que acaba se proliferando um câncer nas pessoas por conta disso, mata muito mais. E logicamente que nós devemos estar atentos, com certeza, com os sinais, com o que Deus tem falado, em todos os aspectos, da nossa caminhada. Mas quando eu olho para esses textos das Sagradas Escrituras, eu consigo mergulhar nas águas do Espírito Santo, à luz da palavra, e entender que para os romanos, para os judeus, fariseus, os saduceus e muitas seitas daquele presente momento que achavam que Jesus era mais um amotinador, mais um perturbador de Israel, mais um que criaria uma confusão querendo usurpar o trono de Roma. Muitos pensaram que a crucificação, o escárnio, o sofrimento e a crucificação, a morte na cruz, como a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3, ali a palavra nos diz que o Senhor se fez maldição por nós. A maldição da cruz. Todos os que eram mortos numa cruz eram considerados malditos. Quando viram Jesus, inclusive muitos dos seus discípulos também, declararam o fim. Inclusive, quando Jesus ressuscita, a caminho de Emaús, os discípulos estavam num diálogo falando justamente isso. Muitos pensavam que ele não iria passar pela morte, que ele iria destruir Roma,
o Império Romano e todos aqueles que subjugavam o povo judeu. Mas Jesus veio diferente. Ele veio pregar o arrependimento. Por isso que eu digo para nós nessa noite de domingo, dia 29 de março, você que está me ouvindo, arrependa-se enquanto ainda há tempo e volte para Jesus. Volte para os braços do Senhor. E muitos achavam que era o fim, Mateus 28, do 1 ao 6. Ali acabou, Jesus foi crucificado, agora já se foram levantados muitos perturbadores, muitos que arrastaram multidões e não deu certo. Mas eles se enganaram. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos ensinar e nos dizer: Jesus morreu, foi crucificado numa sexta-feira às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, aproximadamente, segundo a palavra de Deus, ele expirou. E acharam que era o fim. Como muitos também acham que essa situação em que nós estamos vivendo, em que você está passando, em que eu estou passando, em que líderes, pastores, obreiros, a igreja, cidadãos de bem, o mundo está passando, é o fim. Tem muitos que estão desesperançados, Muitos já perderam a credibilidade em tudo. E aqui não era diferente, olhavam para aquela situação, bem acabou, esse Jesus que se dizia ser o Cristo, o Salvador, o ungido de Deus, o Messias, o resgatador da humanidade, morreu. Mas eu quero deixar para nós, nessa noite, para o meu e para o seu coração. O coração está ligado à alma e a Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E a palavra também nos diz que a boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Por isso, pare de falar palavras de derrota, de morte. Transmita vida às pessoas. Abençoe. Até aqueles que vos perseguem, abençoe. Quero deixar um aspecto importante. Primeiro aspecto em Mateus capítulo 28, do 1 ao 6. Nem tudo está perdido. Aquilo que para muitos é morte, é uma desgraça, é um descaso, já não há mais esperança. Eu quero te dizer que em Cristo, pela palavra de Deus, pode e deve se tornar um recomeço glorioso para a glória do Senhor que está nos céus. Eu sou prova disso. Você que está me ouvindo também. Quando achavam que Jesus era uma farsa, ao terceiro dia, sexta-feira, 9 horas, foi crucificado. 3 horas ele inspirou e morreu. 3 horas mais ou menos recolheram o corpo de Jesus e colocaram no sepulcro, isso na sexta-feira. No domingo pela manhã, aquilo que era morte, o diabo já estava sorrindo, as trevas, Satanás e seus demônios, os imperadores, os religiosos, mas quando foi
Domingo pela manhã, o nosso Cristo ressuscitou. E assim como essa situação na sua vida, na minha vida, na vida dessas pessoas que estão enlutadas, dos desconsolados, não está perdida. Deus, Ele tem o poder de escrever uma nova história, seja na vida de quem for, contanto que haja arrependimento, que haja submissão, disposição para crer no Deus Todo-Poderoso. Estamos em dias difíceis, como já bem eu disse, não é de hoje. Estamos vendo aí no Brasil e no mundo a ganância dos poderosos pelo dinheiro. Jesus falou que não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou a Mamon. Mamon é uma palavra que traduzida para o português, do grego para o português, significa luxúria, avareza, ostentação. Não podemos. Ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. Os poderosos estão perdidos, sem direção, sem sabedoria nenhuma para governar os países, as nações, por causa da ganância ao dinheiro. Paulo diz em 1 Epístola, capítulo 6, a partir do versículo 8, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E muitos que se enveredaram por esse caminho naufragaram na fé e atraíram para si muitas dores. Então a sua maior riqueza deve ser Deus. Eu sei que nós estamos passando momentos difíceis, não somos loucos em descredibilizar a ciência, mas primeiro Deus. Coloque a sua família, seus filhos. Coloque suas necessidades, aquilo que é impossível, aquilo que você tem que fazer, faça. Você não precisa orar a Deus por coisas que você tem condições de fazer. Sem orar, eu devo orar para ver se eu amo as pessoas. Não, isso não precisa orar. Você tem que colocar as coisas impossíveis nas mãos de Deus. Aquilo que é para você que está nos ouvindo, aquilo que já não há mais esperança, que já está por perdido, pode ter certeza que aquele que está lá em cima, sentado sobre o seu trono, tem o poder de reverter qualquer situação. Precisamos crer, acreditar na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que ele é recompensador dos que o buscam. Busque a Deus, coloque sua vida nas mãos de Deus, não por interesse, para ficar rico, para sanar, de certa forma, problemas que, na realidade, pela falta de sabedoria nós cometemos. Nós temos que resolver os nossos problemas. Estou falando do que é impossível, daquilo que está morto, daquilo que muitos já não têm mais esperança, não dão credibilidade. Muitos proferem palavras de derrota, de maldição, de perdição. Acredite que quem dá a última palavra ainda é Deus. Eu já vi Deus mudar situações caóticas, morte,
para a vida, tristeza em alegria, depressão, opressão, por esperança e fervor espiritual. O que nós estamos precisando é acreditar nisso, não no que outras vozes nos dizem. Porque para a grande multidão como aqui, como eu disse, o Império Romano, os judeus, muitos religiosos, inclusive muitos que iam à igreja, achavam que realmente Jesus era uma farsa. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ressuscitou para a glória de Deus, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, parte B, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso nada está perdido. Algumas coisas acontecem na nossa vida para que possamos nos aproximar de Deus. Eu tive que passar pelos estreitos dessa vida, pelo vale da sombra da morte, para valorizar a graça de Deus. Tudo isso está acontecendo no mundo, talvez esteja acontecendo na sua vida. E até você mesmo já tenha decretado, profetizado, pronunciado que já não há mais esperança. Quem dá a última palavra é Deus. Lucas 1,37. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: não há nada impossível para Deus. Segundo e último aspecto, para que a gente possa orar. Até que Deus prove ao contrário, quero te dar aqui uma orientação. Pare de ouvir a voz do diabo. Quem dá a última palavra é Deus. Segundo aspecto, de Mateus 28, do 1 ao 6. Não dê ouvidos à voz e às conversações do diabo. E encare de todas as formas que você quiser. Às vezes o diabo usa até pessoas para falar no seu ouvido coisas que vão te desmotivar ainda. Eu concordo que muitas vezes a palavra de Deus é dura. Arrependa, se converta, deixa o pecado. Mas tudo isso, quando é falado com amor e brandura, você recebe, eu recebo, todos nós recebemos. Estou dizendo palavras que vão te desmotivar, destruir, desencorajar. Fazer com que eu e você percamos a esperança. Porque muitos dos discípulos perderam a esperança, os seus ânimos descaíram por causa das más conversações. Um dos pais da igreja disse: para não darmos ouvido às más conversações do apóstolo Paulo, porque ela corrompe os bons costumes da palavra de Deus. Por isso, até que Deus prove ao contrário, ouça o seu pastor, ouça o seu líder, pessoas responsáveis e sérias, e inclusive ouvindo eles, analisem dentro da palavra de Deus. Porque até que Deus prove ao contrário em relação a qualquer situação de morte, de destruição, de caos, de intempéries, de problemas, quem dá a última palavra é o Senhor dos céus.
Tenho por hábito em dizer, quando chegar a nossa hora, nós vamos embora. Ninguém morre na véspera. Ninguém morre na véspera. Mas enquanto estivermos aqui, eu vou continuar pregando isso já 15, 20, 30, enquanto Deus me der vida. Quem dá a última palavra ainda é Deus. É o Senhor. Jesus passou uma humilhação, irmãos. Cuspiram nele. Esbofetearam o nosso mestre. Dilaceraram as suas costas com chicotes de azarrogue. Andou aproximadamente quase 800 metros até ser crucificado por nós, e quando chegou lá, 9 horas da manhã, 3 horas expirou, morreu. Para muitos era o fim. O diabo estava sorrindo, agora eu vou dominar tudo. Mas quando foi domingo pela manhã, nosso mestre ressuscitou, e ressuscitou para nos dar vida, para salvar o mundo, salvar aqueles que se arrependem, para destruir a morte, para destruir o inferno, para destruir Satanás e seus demônios no tempo certo, escatologicamente falando. Por isso, não perca a esperança, não dê ouvidos à voz do diabo, acredite na palavra de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por sua palavra, porque foi essa palavra que me tirou da sarjeta um dia. Me tirou das drogas, da criminalidade, de tudo aquilo que as trevas entenebreciam os meus sentidos. E que essa mesma palavra possa dar vida a esses irmãos, cidadãos de bem, a todos que estão por trás dessa plataforma, aos que estão enlutados, ao Brasil e o mundo, às autoridades eminentes. Senhor, nós sabemos que já estamos no tempo do fim, não adianta a gente se enganar e querer ficar na terra o resto da vida. Estamos chegando nas últimas horas, nos últimos dias. Se os últimos dias começam em Jesus, hoje já estamos se findando. E essa pandemia é mais um aviso que o Senhor está dando a essa pessoa, para parar de ouvir a voz do diabo, para deixar a incredulidade, a religiosidade, para deixar o pecado, a vida dúbia dentro da igreja, para deixar, Senhor, tudo aquilo que compromete a graça e a salvação em Cristo. Obrigado, Pai. Leva paz e esperança, leva saúde, leva vida, leva força. Quem estiver me ouvindo agora, receba das tuas mãos, Pai, saúde, força, coragem, recobro espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a igreja, os cidadãos de bem, ao Brasil e o mundo. Paz seja com todos.